Bem, então o conteúdo da nossa aula é ato administrativo, a primeira parte. É, essa matéria é uma das mais importantes do direito administrativo, porque os gestores públicos, agentes públicos como um todo, sejam servidores, empregados públicos, agentes políticos, etc., todos aqueles que nós vimos na aula passada, né, eles vão praticar atos administrativos, tá? Então a gente tem que saber como funciona quais são os requisitos dos atos administrativos, o que é que vai acontecer se houver um vício na produção de um ato administrativo, se um ato praticado por um agente público é ou não um ato administrativo, tá? Então, essas questões são de muita importância porque a gente tem que diferenciar esses atos de outros atos jurídicos, de atos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, etc. Lembrando que os atos administrativos também podem ser praticados por membros do Judiciário, por membros do Legislativo, desde que eles estejam investidos na função de administrador, no caso. Por exemplo, um presidente do Tribunal de Justiça que atua na parte administrativa, que ele está nomeando um servidor público. Esse ato de nomeação é um ato administrativo, não é um ato judicial, não é uma sentença, tá? Assim como um diretor da Câmara, que não é nem parlamentar eleito, é um servidor público qualquer, que ele também concede férias a um servidor. Esse ato de concessão de férias é um ato administrativo, não é um ato legislativo, apesar de ter sido feito dentro do Poder Legislativo. Ok? Então vamos lá. Ato administrativo é uma espécie específica dos atos jurídicos. Os atos jurídicos eles estão previstos lá no Código Civil, tá bom? Então, eu coloquei um conceito aqui bem simples para a gente partir dele, mas vocês vão compreendendo com mais calma no decorrer da apresentação, inclusive com a próxima aula. Não dá para hoje eu ler esse conceito e vocês entenderem ele de modo completo, porque vocês não vão conseguir visualizar todas as espécies de atos administrativos, tá? Mas vamos lá. É uma manifestação ou uma declaração da administração pública nesta qualidade. Por que nesta qualidade? Porque às vezes a administração pública atua não como a administração pública, mas ela atua em pé de igualdade a um particular. Por exemplo, quando a Petrobras está vendendo petróleo, na verdade a Petrobras é uma sociedade de economia mista, né, uma entidade da administração indireta, tá? Então faz parte da administração pública. Então, quando a Petrobras vende petróleo, na verdade, ela está atuando enquanto agente econômico, ela atua como se fosse um particular, ok? Então, assim, o fato dela vender petróleo não vai atrair para si, para ela, aquelas prerrogativas de supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, tá? Proporcionalidade, eficiência. Na verdade, são princípios que são atraídos para a administração pública quando ela atua na qualidade, né, de administração pública. E nesse caso, não. Nesse caso, ela não estaria atuando como se fosse a administração pública, mas como se fosse um particular vendendo petróleo. Ok? Então, o ato administrativo é só quando a administração pública atua enquanto tal. Ok? Ou então, quando um particular que está investido nas prerrogativas públicas atua nessa qualidade. Por exemplo, um particular, a empresa, não sei o nome, a empresa que é de água e esgoto do estado do Ceará, a CAGES, ou então a empresa de energia elétrica, que é a Enel, eu não sei o nome da Enel, o nome fantasia dela, tá registrado em cartório. Mas essas empresas são empresas privadas, tá, que recebem uma delegação do Estado através de uma concessão, permissão, estão desempenhando atividade privada e, na verdade, elas vão produzir também atos administrativos porque eles estão também investidos, né, de prerrogativas públicas, tá bom? Então, às vezes, eles vão produzir, sim, atos administrativos. Então, deixa eu repetir desde o início. É uma manifestação ou declaração da administração pública nesta qualidade ou de particular no exercício de prerrogativa pública, ou seja, só quando o particular estiver exercendo uma prerrogativa pública,
que tenham por fim imediato a produção de efeito jurídico determinado. Então, o objetivo do ato administrativo é produzir um efeito jurídico determinado, tá? Porque se for um mero ato praticado por um servidor público, a gente vai ver que isso não é um ato administrativo. Se for um ato que não tem por objetivo produzir um efeito específico, é uma mera movimentação. Por exemplo, o fato de eu dar aula. Eu dou a aula, eu não estou querendo produzir um efeito jurídico. Tudo bem que a aula tem um objetivo, estou cumprindo conteúdo programático, tá? Mas ele não tem um efeito jurídico determinado, que a gente vai ver que é o que se dá numa nomeação de um servidor público, numa licença maternidade, numa licença para construir, numa licença para demolir, tá certo? Isso são atos administrativos, a concessão de uma licença, tá? Então, o ato administrativo tem por objetivo produzir um efeito jurídico determinado em conformidade com o interesse público e sob o regime de direito público. Quando eu falo em regime de direito público, todos aqueles princípios que eu já abordei com vocês, legalidade, impessoalidade, indisponibilidade, moralidade, eficiência, tudo isso se aplica aos atos administrativos, tá bom? A gente precisa diferenciar ato administrativo de ato da administração e fato administrativo, tá bom? Na verdade, eu até já adiantei um pouco deles nessa apresentação. O ato da administração é quando a administração atua como se fosse um particular, ou seja, desprovida das prerrogativas públicas. É quando ela atua, por exemplo, na qualidade de agente econômico. Por exemplo, a Petrobras vendendo petróleo, um banco quando ele vai conceder empréstimo, um banco público, né? No caso do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tá certo? Quando eu chego para pedir dinheiro lá na maquininha do Banco do Brasil, lá eu chego, digito lá a minha senha, etc., peço lá um empréstimo de R$ 1.000. Esse empréstimo, pessoal, é como se fosse um empréstimo no Banco Itaú, no Banco Bradesco, no Banco Santander, é a mesma coisa. Não tem que ter aquelas prerrogativas, tem que ter interesse público nesse empréstimo? Não. Eu posso pegar tanto o empréstimo no Banco do Brasil como no Itaú para comprar bombom, droga, para doar para uma família carente, para comprar cesta básica, para comprar roupa, não interessa. Não estão aqui vigorando aquele regime jurídico de direito público. Aqui é como se fosse uma empresa privada. Na verdade, é uma empresa privada, não um banco privado. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil são pessoas jurídicas de direito privado, mas integram a administração pública indireta, né? Então, quando a administração pública aluga um terreno, quando a administração pública emite um cheque, na verdade, o cheque está em desuso hoje, mas cartão corporativo, tá? Isso aí é um ato da administração, tá certo? Não é um ato administrativo, ok? E temos também os fatos administrativos. Fatos administrativos, meus amigos, é quando a administração produz um ato, tá? Mas esse ato não tem por fim produzir um efeito jurídico. Não tem uma finalidade de produzir um efeito jurídico, ele tem uma finalidade de exercer um efeito material. Por exemplo, eu dar uma aula, ou um gari varrer uma rua, ou um médico tirar um ponto, tá, de uma cirurgia, ou um enfermeiro colocar soro. Isso não são atos administrativos, são realizações materiais dos servidores públicos, agentes públicos, tá? E, enfim, isso não é um ato administrativo porque ele não tem por objetivo produzir um efeito previsto na lei, tá bom? A lei não vai falar em curativo, a lei não vai falar em tirar o sangue, tá? A lei vai falar, enfim, no direito de, sei lá, no direito da gestante ter durante o parto o acompanhamento de uma pessoa, tá? Aí digamos que eu, diretor do hospital, nego por escrito o direito da Alicia levar a mãe dela como acompanhante no parto. Esse meu ato escrito, nego o direito
da Alice de ter acompanhante da sua mãe do parto é um ato administrativo, tá? Que ele está produzindo um efeito de negar um direito, enfim. Aí pode ser objeto de um recurso, de anulação e por aí vai, tá? Mas esses atos, assim, o professor abre a porta, o professor dá uma aula, o professor escreve no quadro, o médico, servidor público, faz uma cirurgia, coloca gás, o chefe de departamento entrega um notebook. Isso são realizações materiais, são meros fatos administrativos. Tá? E não confunda, então, fato administrativo, que são essas realizações materiais, ato da administração, que é quando a administração atua como se fosse um particular, e o ato administrativo, que é a manifestação que tem por objetivo produzir um efeito jurídico determinado. Tá? Então, a maior parte daquilo que faz a administração pública é o quê? Fato administrativo. Ela vai movimentando a coisa pública, tá? Só que também existem vários atos administrativos. Isso certamente vai ser um item na prova, tá? Não confundam os três, ok? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. O senhor pode só só mais um exemplo diferenciando ato administrativo, ato da administração e fato administrativo, só mais um, bem simples, só para... Pronto, ato administrativo. Os atos administrativos estão todos previstos em lei, tá? Por exemplo, uma licença maternidade está previsto em lei, é um ato administrativo para que a gestante, servidora pública, possa se afastar, tá? Então, aquela licença é um ato administrativo, tá bom? Ato da administração. A administração atua como se fosse um particular. Quando a administração pública quer alugar um terreno, tá? Ela não é uma desapropriação. Desapropriação já vai ser um ato administrativo. Alugar uma sala, ela está lá como se fosse um particular. É a mesma coisa que o Geraldo queria alugar uma. Eu tenho um shopping center. O Geraldo quer alugar uma sala do shopping center para colocar uma hamburgueria. É um contrato particular. A administração pública Detran quer alugar a sala do shopping center para colocar lá um Detran. É a mesma coisa. É um contrato comercial. Então, quando o Detran está alugando uma sala, uma locação, ele está fazendo um ato da administração. Isso não é um ato administrativo. Tá bom? Agora, quando o Detran quer comprar um veículo, ele vai ter que fazer uma licitação, né? São vários atos administrativos. Tem que publicar o edital na imprensa, tem que ter autorização orçamentária, tem que ter o recurso, aí são vários atos administrativos. E fato administrativo? Fato administrativo são as realizações materiais da administração, mas que elas não têm por objetivo produzir um efeito. É o fato de um policial militar prender um agente, é o fato, né, que não tem nada a ver ele prender um agente. Uma coisa é o policial militar ser promovido. O ato de promoção do policial militar é um ato administrativo, que é um ato que tem por objetivo produzir um efeito jurídico, que é promover o agente público, ele recebe uma remuneração maior. É um ato administrativo. Agora, o fato do policial chegar e prender uma pessoa, colocar lá na cela, ele colocar dentro do carro, isso são realizações materiais, tá bom? Pode até ser que essas realizações materiais produzam efeitos jurídicos. Por exemplo, eu estou prendendo o cara e atiro nele sem ele reagir e ele venha a falecer. Foi um fato da administração, tá? Que produziu um efeito, uma morte. Aí, nesse caso, o agente público policial vai estar sujeito à responsabilidade civil, administrativa, penal e por aí vai, tá? Ele não tem por objetivo produzir efeito, mas pode ser que produza. O fato de eu ficar parado, por exemplo, o professor Felipe Braga ficou parado, não deu aula o semestre inteiro. Então, assim, eu produzi um efeito. A minha omissão, os alunos não adquiriram conteúdo. Eu vou estar sujeito a uma responsabilidade aí, administrativa e por aí vai. Tá bom? Mas quando eu for abordar os requisitos agora dos atos administrativos e na próxima aula
os pressupostos, etc., vai ficar mais claro essa diferença, tá bom? Então, vamos aqui para os requisitos. Nós temos 5 requisitos dos atos administrativos, que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá bom? Competência é o primeiro e mais importante requisito. O que é? Coloquei o conceito aí. Competência é o poder legal, poder que a lei confere, tá, ao agente público para o desempenho específico das atribuições do cargo. Meus amigos, todo cargo, cargo de policial, de professor, de juiz, de promotor, de agente, auditor fiscal, não interessa, qualquer cargo público, a lei vai colocar as atribuições. Todo cargo, para ser criado, a lei, quando cria o cargo, também coloca as atribuições. Compete ao professor dar aula, fazer atividade de extensão, fazer atividade de pesquisa, orientar aluno. A lei vai colocar a minha competência, tá bom? Se o reitor chegar assim, professor Felipe, você é professor do curso de Direito, sabe advogar, eu quero que você faça a defesa da UFC num processo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Acho que deu uma parada. Sim. Estão ouvindo, né? Desculpa, que eu pensei que tinha, enfim, travado. Mas, então, por exemplo, o reitor chega e fala, professor Felipe, você sabe advogar, eu quero que você faça a defesa da universidade num processo. Eu, no meu cargo, é de professor, eu não sou advogado da universidade. Por mais que eu saiba fazer uma defesa da universidade, o meu cargo não dá essa atribuição. Quem vai fazer a defesa da universidade é um procurador, é um outro cargo. É o procurador da UFC. Ok? Estão entendendo? Então, cada cargo tem sua atribuição. Você não pode estar exercendo atribuições de outro cargo. Tá bom? Às vezes, pode até estar parecendo muito claro esse exemplo que eu dei para vocês, mas às vezes isso é muito confuso. Sobretudo em órgãos como, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, a Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, que lá existem vários cargos de auditor fiscal. Auditor fiscal adjunto, auditor fiscal da Receita Estadual, auditor fiscal tributário, auditor fiscal adjunto. São vários auditores fiscais e, às vezes, a lei coloca, cabe ao auditor fiscal da Receita Estadual exercer fiscalização ampla, cabe ao auditor adjunto monitorar, cabe ao auditor... Às vezes, um faz a função do outro e não pode, porque a lei coloca atribuição específica para cargo específico. E aí, quando você, na qualidade de contribuinte, ou vocês que forem contadores ou administradores de empresas, por aí vai, forem pegar uma auto-infração, a primeira coisa que vocês têm que ver é a competência. Opa, quem assinou isso aqui foi o fulano de tal. Vou colocar aqui no Google para ver qual o cargo dele. Vou olhar a lei que criou o cargo dele para saber se nas atribuições do cargo dele tem a atribuição de fazer esse tipo de multa. Porque senão o auto é nulo. Tá bom? Digamos que eu seja multado lá na BR-116, no quilômetro 50, pela AMC, Autarquia Municipal de Trânsito. Então, fora do município de Fortaleza e numa rodovia federal. Ou seja, compete à Polícia Rodoviária Federal fazer isso. Mas se chega lá na minha casa a multa de trânsito da AMC, né? Vocês vão ter que fazer um recurso. Vão alegar que o agente de trânsito da AMC não tem competência para isso. Aí basta colocar lá, procurar na internet a lei que cria lá a Autarquia Municipal de Trânsito, ver lá a competência do agente de trânsito e vai ver lá, com certeza, fiscalizar o cumprimento das normas do Código de Trânsito no município de Fortaleza, nas ruas e avenidas do município, que não sejam federais. Ok? Então, competência, pessoal, é um requisito importantíssimo do ato administrativo.
Detalhe, eu coloquei aí duas observações interessantes. A primeira é que é possível ter a delegação de competência. Geralmente ela é do superior para o seu subordinado. Então, por exemplo, o meu superior, o diretor da faculdade de Direito, ele pode, ó, professor Felipe, eu vou delegar para você a competência de marcar e organizar a Semana do Direito. Então, se você ver o regulamento da Faculdade de Direito, vai ter lá, compete ao diretor da Faculdade de Direito marcar e organizar a Semana do Direito. O diretor da Faculdade de Direito pode delegar para o seu subordinado ou para um professor essa atribuição. Só que essa delegação, ela é feita geralmente de cima para baixo, né? Por prazo determinado. Essa delegação, ela pode ser revogada a qualquer tempo, pode ser tirada e tem que ser publicada no Diário Oficial, tá? Então, toda delegação é bem formal, tem que cumprir os requisitos, tá bom? Detalhe também, vício de competência. O vício de competência, que é chamado de excesso de poder, ou seja, você não tem poder e está exercendo uma competência em excesso, abrupta, né? O excesso de poder, ele nem sempre obriga a anulação do ato, porque um vício de competência, ele admite um conserto ou a convalidação, tá? Como é que funciona, pessoal, essa convalidação? Vamos voltar para o caso da Semana do Direito. O regimento interno da Faculdade de Direito coloca compete ao diretor da faculdade marcar e organizar a Semana do Direito. Eu, professor, sem receber delegação, eu marco. Pessoal, vai ser de 5 a 10 de outubro a Semana do Direito. Para participar dela, você tem que se inscrever. Quem quiser participar com o artigo tem que enviar até o dia tal, post até o outro dia, enfim. Na verdade, o meu superior ele pode chegar lá e convalidar, ou seja, eu ratifico, eu aprovo e mantenho o ato do meu subordinado. Por mais que eu tenha agido com excesso de poder, o meu superior pode ir lá e assinar embaixo. Entenderam? Agora, essa convalidação, ela só existe dentro do mesmo órgão, né? Por exemplo, eu, professor Felipe, não posso marcar a semana da medicina. Se eu sou professor da faculdade de Direito, como é que eu vou marcar a semana que é lá de outro centro? Então, o diretor da faculdade de medicina, ele não vai poder convalidar porque eu sou de outro órgão, tá? Eu sou de outra estrutura administrativa, tá bom? É a mesma coisa que o diretor da Polícia Rodoviária Federal querer homologar o auto da MC. Não pode, é outro órgão, é outra. Enfim, um da União, outro é do Estado, do município, não tem nada a ver, não tem como corrigir isso. Tá bom? Outra coisa, outro caso, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual, fiscalizo tributos estaduais. Eu chego lá na loja de calçados para fiscalizar o pagamento dos tributos do ICMS, né, pela venda de calçados. Aí eu peço o livro de registro de frequência dos empregados. O que é que tem a ver um auditor fiscal fiscalizar a matéria trabalhista? Nada. Então não pode, por exemplo, um auditor fiscal, um auditor do trabalho ratificar, assinar embaixo aquele auto feito por um auditor fiscal tributário. Não tem como corrigir, porque são competências materiais diferentes, tá bom? Ok? Outra competência que não admite convalidação ou conserto é uma competência ou matéria de competência exclusiva ou privativa. Como assim, professor? Às vezes a lei coloca compete privativamente ao presidente da República, compete privativamente ao diretor de unidade, a um chefe. Quando tem a competência privativa ou exclusiva, outro agente público que não aquele que a lei está dando privativamente aquela função, vão poder realizar aquele ato. Então, se outra pessoa realizar aquele ato, esse ato é nulo. Não tem como convalidar, não tem como consertar, porque a competência era privativa daquela autoridade. Ok? Então, entenderam competência? É muito importante quando vocês forem nomeados
servidores públicos, quem quiser seguir a carreira pública, então, quando forem receber um auto de infração, etc., verificar a questão da competência, para saber se aquela pessoa tinha competência para editar um ato daquela natureza. Ok? 2, pessoal, finalidade. A finalidade, ela se subdivide em dois subtópicos, né? A primeira, pessoal, é que a finalidade, como requisito do ato administrativo, ela tem que satisfazer o interesse público. Todo ato administrativo tem que ter interesse público, tá? Não existe ato administrativo para satisfazer a minha vontade. Ah, o professor Felipe Braga, enquanto reitor, eleito e nomeado pelo presidente da República, ele vai fazer uma festa de posse e manda colocar 5 garotas de programa com polidense na reitoria, com 50 garrafas de uísque, de cachaça, um negócio absurdo. Qual o interesse público que tem nisso? Nenhum. Tá? Eu posso até ser competente para fazer o ato administrativo, mas não existe interesse público nesse ato. Tá bom? Então o ato vai ser nulo. Outro detalhe é, um ato administrativo ele tem uma finalidade prevista na lei. Por exemplo, qual a finalidade da licença maternidade? É que a mãe se afaste para cuidar do filho. A mãe servidora pública. Tá? Qual a finalidade de uma licença para construir? O nome já está dizendo, é para que o particular possa construir. Então, eu não posso, por exemplo, pedir uma licença maternidade para eu viajar. Porque qual a finalidade da licença maternidade? É a mãe, né, a mulher que teve um filho, que adotou uma criança, né, cuidar lá do filho. Tá? Então, a finalidade é aquele objetivo, né, que está previsto na lei que tem que ser cumprido. Tá? Então, um ato administrativo tem que ter a competência do agente e tem que ter uma finalidade, que é a satisfação do interesse público e aquela finalidade que está prevista em lei. Ok? Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Forma, pessoal. Forma dos atos administrativos. Desculpa. A forma é a exteriorização do ato administrativo, pessoal. Geralmente, em 99,99% dos casos, a forma é escrita. Tá? A concessão de uma licença de construir, a concessão de uma licença para, sei lá, para apresentar um trabalho no exterior, licença maternidade, um alvará de construção, são atos administrativos escritos, tá? Mas, assim, existem atuações da administração pública que podem até ser verbais. Por exemplo, o policial que utiliza um apito, manda parar, são comandos, né? Mas, assim, em geral, os atos administrativos são escritos. Eu coloquei esse artigo 22 da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e coloco o seguinte: os atos do processo administrativo, pode até tirar essa palavra do processo administrativo, do processo, passar os atos administrativos, não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. O que é que significa? Como é a forma de fazer uma licença maternidade? Tá? Ela vai ser, tem lá, concedo a licença maternidade à servidora Lícia Fernandes, matrícula número tal, exercente do cargo de analista contábil do Tribunal de Contas da União, pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de janeiro de 2021, tá? Fortaleza, sei lá, 10 de dezembro de 2020. Assinado Felipe Braga, chefe do setor pessoal, matrícula tal. Tá aí a forma que foi feita as férias da Alícia, o ato de férias, tá? Então, não tem uma forma prevista, salvo quando a lei, como está escrito aí no artigo, quando a lei expressamente exigir. Como assim, professor? Às vezes, a lei coloca uma forma própria. Por exemplo, se você quer fazer uma multa de trânsito, o Código de Trânsito coloca lá,
O auto de infração de trânsito tem que ter, o nome do agente de trânsito, 2, a matrícula dele, 3, a data e hora da infração, 4, o local da infração, 5, o dispositivo legal infringido, 6, por aí vai. O Código de Trânsito coloca os requisitos, a lei coloca requisitos. Se a lei coloca requisitos, esses requisitos têm que ser cumpridos. Não é livre. Eu faço uma auto-infração dizendo aí, no dia tal, fulano invadiu a preferencial. Assinado agente de trânsito. Não é assim. Tem que estar lá. Data da ocorrência, lugar, qual dispositivo infringiu, senão o auto é nulo. Por que nulo? Porque a lei exigiu expressamente formalidades. Se a lei não exige expressamente formalidades, a formalidade ela é um pouco mais livre. Tá bom? Continuando, aí diz que, embora o parágrafo 1º do artigo 22 estabeleça que os atos devam ser produzidos por escrito, em vernáculo, né, em português, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, tá bom? Então, assim, os atos, geralmente você coloca, logicamente, né? Por exemplo, se eu vou julgar um recurso do Geraldo, que ele vai lá recorrer da minha prova, dizendo que acertou todas as questões, mostra lá, eu corrigindo a prova, dando certo em todas as questões, e eu dei nota 9 para ele. Ele entra com recurso, dizendo isso, e eu vou julgar o ato. Aí eu coloco lá, trata-se de recurso da prova apresentado pelo aluno Geraldo Meira, matrícula tal, questionando a nota lançada na prova de Direito Administrativo VP1. Alega o aluno que acertou todas as questões conforme prova anexo. Verificando a prova, realmente identifico falha no lançamento da nota, de modo a corrigir o ato e colocar a nota máxima em razão do atendimento dos requisitos pelo aluno. Dou provimento ao recurso, Fortaleza, 25 de janeiro de 2021. Assino o professor Felipe Braga Albuquerque, matrícula tal. Pronto. Tá? Eu coloquei um julgamento, um ato administrativo, estou dando provimento a um recurso do aluno, fiz por escrito, coloquei local, data, assinei, coloquei meus dados, ok? Mas eu posso também colocar de outra maneira, posso, enfim, mandar por e-mail para ele. Geraldo, me desculpe pelo equívoco, a sua nota realmente é 10. Professor Felipe, então, produziu o efeito? Sim. Atendeu ao que o aluno queria? Sim. Tá? O ato foi válido? Sim, eu sou a autoridade competente e tal, ok? Então, se a lei não me colocar uma forma, a minha forma é livre. Vocês estão vendo como eu posso julgar um recurso do aluno de uma forma mais formal, mais livre? Agora, quando a lei colocar requisitos expressos, eles têm que ser cumpridos, sob pena de anulação do ato por vício de forma. Entenderam? Como é o caso do auto de infração de trânsito, auto de infração ambiental, auto de infração tributário, etc. Esses autos podem ser anulados por vício de forma, tá bom? Ou por vício de competência, ou por vício de finalidade, mas como eu estou falando de forma, por vício de forma, tá? Motivo, tá? O que é o motivo? Motivo é a causa imediata do ato administrativo, ou seja, é a situação que vai ensejar, a situação de fato e de direito que vai ensejar a prática de um ato. Por exemplo, eu coloquei vários para ficar mais claro para vocês. Ó. A concessão da licença paternidade, o motivo é o nascimento do filho do servidor, ou a adoção de um filho pelo servidor, tá? Qual o motivo da licença para construir? Eu pedir a autorização, eu mandar juntar a matrícula, fazer um projeto, esse é o motivo, tá bom? Qual o motivo do tombamento? É o valor histórico do bem. Então, todo ato administrativo tem que ter um motivo para a sua prática. Se não tiver esse motivo, o motivo é inexistente e o ato vai ser nulo. Como é que eu vou dar uma licença paternidade para o Geraldo se ele não teve filho? E ele já tem lá, publicado no Diário Oficial da União, licença paternidade para o Geraldo, matrícula tal, o servidor desse órgão,
Mas como assim? Ele foi apresentar um trabalho no exterior. Não, isso não tem nada a ver com licença maternidade, paternidade. Tá bom? Então, o motivo é nulo aquele ato. Tem que publicar um outro ato, que é a autorização para ele viajar e apresentar trabalho. Que aquele outro ato estava incorreto, nulo. Ok? O motivo é algo bem simples. Tá? Lembrando que a motivação dos atos administrativos, por exemplo, eu estou punindo um servidor e eu coloco lá a motivação. Estou punindo porque o servidor chegou embriagado, ele estava. Essa motivação ela integra o ato administrativo. Toda a fundamentação que está lá escrita, ela integra o ato. Tá? Porque se for nulo, isso vai ensejar a correção pela autoridade superior, etc. E por fim, pessoal, esse último requisito, que eu, na verdade, eu nem gosto de colocar ele como requisito de um ato administrativo, é o objeto. Porque o objeto é meio que o ato em si, o efeito que ele produz. Tá? Olha como coloca a doutrina, é o próprio conteúdo material do ato, a própria alteração do mundo jurídico que ele produz. Assim, por exemplo, o objetivo de um ato de concessão de licença é a própria licença. O objetivo de uma suspensão do servidor é a própria suspensão, o objeto, no caso. Então, na verdade, não acho que seja um requisito, é ele já se transformando em potência, em ato. Tá? Para mim, requisitos são os 4 primeiros. Ó. Sem isso, ele não existe. O objetivo é ele já existindo, tá? O objeto. Ok? Mas a doutrina coloca lá, é meio que unânime, colocar um objeto como requisito do ato administrativo.